Bom dia, meus queridos. Vamos começar mais uma aula com as graças de Deus. Hoje, dia 21 de setembro. Língua portuguesa. Vamos falar hoje sobre acentuação. Temos o acento agudo, que eu até já respondi aqui, né, as atividades, que é aquele risquinho. E temos o acento circunflexo, tá? Então, o sinal usado sobre as vogais A, E, I, O, U da sílaba tônica dessas palavras é chamado acento agudo e indica som aberto, ó. Eu até coloquei algumas palavras aqui já, ó, tá? O acento agudo. E o sinal, que é aquele igual um chapeuzinho, ó, é o acento circunflexo, tá? É usado sobre as vogais A, E, O das sílabas tônicas dessas palavras, chama-se acento circunflexo e indica som fechado. Então, esse número 1 aí eu já até respondi aqui no quadro, ó. As palavras a seguir foram escritas sem acentuação. Acentue cada uma delas de acordo com a explicação acima. Então, olha só, como que eu falo essa palavra aqui, ó? Como que eu leio ela? Português. Ó, olha como é que o E fala. É um som mais fechado, ó. E, não é. Eu não falo português, é português. Es. Então, eu vou usar o acento circunflexo, tá? Que indica som fechado. Armário. Ó, a mais forte aqui, a sílaba mais forte é o mar. E recebe acento agudo, tá? Que é o acento de som aberto. Armário. Colégio. Ó, acento agudo, é um som aberto. Ônibus, ó, eu não falo ó, eu falo o. Ônibus, então é um som fechado, por isso recebe acento circunflexo. Café, ó, eu não falo café, eu falo café. Então a sílaba tônica é no fé, e leva acento agudo. Sílaba, ó, lembra aquela aula de oxítono, paroxítono e proparoxítono, né? Que é a classificação da sílaba tônica. Lembra que eu falei que toda palavra proparoxítona leva acento? Então, nós temos exemplos aqui, ó. Essa palavra aqui é proparoxítona, lembra que é a antepenúltima forte? Então, todas as palavras que têm a antepenúltima forte, ou seja, proparoxítona, elas são acentuadas, tá? Então, sílaba é uma delas. Então, si é o acento agudo, tá? Âncora, olha, Então, eu vou usar o quê? É um som fechado, eu vou usar acento circunflexo. Equilíbrio, ó, acento agudo. Pêssego, outro exemplo de palavra proparoxítona, que tem a antepenúltima forte, ó. Só que ela recebe acento circunflexo, porque é pêssego. Ó, outra palavra proparoxítona. Lâmpada. Ó, acento circunflexo. Prêmio. Ó, acento circunflexo. Automóvel. Ó, acento agudo. Ciúme, acento agudo. Lápis, acento agudo. Você, ó, é um som mais fechado, então é acento circunflexo, tá? Então, um tá prontinho aí. Aí, vamos falar do H inicial também. O que é o H inicial? São palavras que iniciam com H, mas a gente sabe que o H ele não tem som. Então, olha só. Eu já até respondi também aqui. Vou ler primeiro aqui o versinho. Ó. Leia os versinhos e observe as palavras iniciadas por H. Hoje é o contrário de ontem. Hábito, qualquer mania. Tudo seria melhor se o ser humano vivesse em perfeita harmonia. É um versinho, tá? E aí tá usando várias palavras que começam com H. Então, 2. Responda com palavras iniciadas com H. Letra A. Local onde as pessoas se hospedam. Como que chama o local onde as pessoas se hospedam? É o hotel. Ó, todos aqui iniciam com H, tá? Hotel. Letra B. Masculino de mulher. Homem. Também começa com H. Letra C. Instrumento musical de cordas. É a harpa. D. Local onde os pacientes se tratam.
no hospital. E, local onde se plantam verduras. É na horta. Letra F, o relógio marca as horas. Letra G, meio de transporte aéreo. É o helicóptero. Ó, percebe que o helicóptero, ele apagou um pedacinho ali da letra E. O helicóptero, gente, ele tem um P mudo, tá? Ó, depois do P não leva vogal, tá? Não vai errar na hora de escrever não, tá bom? Letra H, peça do ventilador. Aquela pecinha que roda é a hélice. I, nome desse animal, que tá na imagem aí, pequenininho. É o hipopótamo. Tá? A tia esqueceu de colocar o pingo no i aqui do hipopótamo. Pronto. Hipopótamo. Virando a página. Agora vamos para a cruzadinha. Complete a cruzadinha abaixo. Esse aqui, a 3 e a 4, eu não vou colocar no quadro, tá? Vou só explicar. E a 5 tá aqui embaixo, depois eu vou explicar também. A 3 é a cruzadinha de palavras que tem a letra T e letra D, tá? Pra gente não confundir o D com o T. Então aí, ó, vocês vão encaixar a palavra medalha, martelo, moeda, toalha, leite, cabide e cadeado. Percebe que quando eu falo leite, parece que termina com i? Ó, leite. Mas, na verdade, a gente lembra que a gente já estudou sobre isso? Escreve no final com a letra E, é leite. Mas o modo da gente pronunciar, a gente, na hora de falar, a gente fala leite. Mas se escreve com E no final, leite, tá bom? E, acho que faltou um eu falar, faltou o dente. A gente também fala dente, mas escreve dente, tá? Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavrinhas aí. E elas, né, escrevem com D e com T. Algumas aqui tem até o D e o T na mesma palavra, que é igual o dente. O 4, leia em voz alta este trava-língua. O pintor, que é o título. Paulo Pereira Pinto Peixoto, pobre pintor português. Pinta perfeitamente portas, paredes e pias. Por parco preço, patrão. Percebe que todas as sílabas iniciais começaram com a letra P? O que quer dizer a palavra parco? Quer dizer preço reduzido. Reduzido, moderado. Quer dizer que a pessoa que está pintando isso aqui cobra um precinho bem reduzido, tá? Aí vocês vão fazer o seguinte na letra A. Vocês vão circular no trava-línguas as sílabas iniciais de todas as palavras. Por exemplo, Paulo. Qual que é a sílaba inicial de Paulo? É o Paulo. Pereira, é o P com E, né? Pinto, é o PIN. Peixoto, é o PEI. Então, vocês vão circulando as sílabas, tá? As iniciais, tá? Pobre, é o PO. Pintor, é PIN. Português, é POR. Vai circular todas elas, até o final. E aí, vocês vão, ó, depois de circular, e forme novas palavras com essas sílabas. Então, vocês vão pegar, não precisa de ser todas as sílabas, tá? Vocês vão pegar algumas sílabas aqui. Por exemplo, o P com E, de Pereira. Eu posso fazer outra palavra com P com E. Pêssego, por exemplo, tá? Por exemplo, a palavra peixoto. Eu pego pei, do peixoto, e formo outra palavra. Por exemplo, peixe. Vou dar outro exemplo aqui. O pá de parede. Eu posso pegar o pá da parede e formar outra palavra. Palito, tá? Então, vocês vão escolher algumas palavrinhas aí, pegar a primeira sílaba e vão formar novas palavras. Escrever na linha aí, tá? Depois de circular as sílabas do trava-línguas, tá? As iniciais. O 5 também já respondi aqui no quadro, ó. Escreva o nome das imagens abaixo e pinte as sílabas com a letra B. E percebam as diferentes posições que aparecem no início, no meio e no final das palavras. Então, olha só, primeiro aí, vocês vão escrever aí
é uma bolacha, um biscoito, né? Uma bolacha. Então, aí vocês vão pintar a sílaba que tem a letra B. Nesse caso aqui é no início da palavra. Eu só dei circulei aqui, né? Coloquei um quadradinho em volta. Mas vocês aí podem pintar, tá? Mas se não tiver lápis de cor também, pode só circular, tá bom? O outro aqui é uma abóbora. Percebam que o B, ele tá tanto na segunda quanto na terceira sílaba, tá? Pode circular os dois se quiser. Aqui eu circulei só um, tá? E a outra é goiaba. A sílaba que tem o B tá no final, no ba. Então, também eu circulei ali. Vocês podem pintar ou circular, tá? Escrever o nominho, vai pintar ou circular. Bom, então, o português é isso aí. Agora, vamos para a matemática. Medidas de massa. Nós vamos falar agora sobre a unidade fundamental de medida de massa, que é o quilograma, tá? Eu fiz um esqueminha aqui, antes de ler a apostila, eu vou ler o esqueminha que eu fiz aqui. O quilograma, ele tem um símbolo, né, que a gente usa, que é o K e o G, tá? E a grama, que é abaixo de 1000 gramas, né, que a gente fala, é só o G. 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, tá? E meio quilograma corresponde a 500 gramas, tá certo? Fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem melhor. 2 pacotinhos de 500 gramas, eu coloquei aqui, ó, 500 gramas cada. Se eu juntar 2 pacotinhos de 500 gramas, correspondem a 1 quilo, né? 500 mais 500 dá o quê? Dá 1000. 1000 gramas, a gente fala que é 1 quilo, tá? Então, 2 pacotes de macarrão ou de alguma coisa que vocês compram em casa, de meio quilo cada, se eu juntar 2, 500 mais 500 dá 1000. E 1000 gramas a gente chama de 1 quilo, tá? Então, 500 mais 500 formam 1 quilo. Se eu pegar o pacote de 500 gramas e dividir ele ao meio, vai dar 2 pacotinhos de 250. Então, se eu pegar um pacote de meio quilo, que é 500 gramas, dividir ele ao meio, vão dar 2 pacotinhos de 250 gramas cada, tá? Então, eu fiz aqui, ó, peguei um pacote de meio quilo, que é 500 gramas, dividi no meio, 250, 250 gramas. Peguei outro pacotinho de meio quilo, que é 500 gramas, dividi ao meio, deu 250 gramas e outro de 250 gramas. Então, se eu pegar 500 mais 500, vai dar 1 quilo, não é isso? 1000 gramas, 1 quilo. Se eu pegar 4 pacotinhos de 250, também vai dar 1000 gramas. Vai dar 1 quilo. Ó, 250 mais 250, 500. 500 mais 250, 750. 750 mais 250, 1000. Então, tanto 4 pacotinhos de 250 ou 2 de 500 formam 1 quilo. 1 quilograma, que corresponde a 1000 gramas, tá? Só para vocês entenderem melhor. Então, vamos ler a apostila aí. Massa. Usamos a balança para medir a massa de pessoas, de alimentos e de outros objetos. Aí tem a imagem, ó, de uma pessoa pesando uma embalagem, tem a imagem de uma balancinha pequenininha pesando uma fruta, tem aquela balancinha aqui em cima pesando um bebê e tem uma balança enorme pesando aqui um caminhão, tá? Aí, de novo, a unidade fundamental de medida de massa é o quilograma. O símbolo do quilograma é o K e o G, tá? Outra unidade de medida de massa muito usada é o grama, que a gente usa o símbolo G. Então, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, ou seja, 1 quilo é igual a 1000 gramas. Aí tem até uma historinhazinha aí, ó. O rapaz está perguntando assim, qual é o seu peso? Aí o menino responde, 29 quilos. Aí do lado tá assim, é comum usarmos a palavra peso em vez de massa, né? Porque a gente fala quilo, a gente não fala eu tenho 29 de massa, não, eu tenho 29 quilos. E a palavra quilo em vez de quilograma, né? Senão ele falaria assim, eu tenho 29 quilogramas. Já abrevia, 29 quilos, tá? Que é mais fácil. Virando a página.
Observe uma das maneiras de dividir o quilograma. É o que eu fiz aqui, tá? 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Tá aqui, ó. 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. 1 quilograma tem 4 quartos de quilograma. 1 quilograma tem 4 quartos de quilograma com 250 gramas cada uma. 1 quarto de quilograma é o mesmo de que 250 gramas. É o que eu fiz aqui embaixo, ó. Tá? Se eu pegar 250, mais 250, mais 250, mais 250, eu vou formar 1 quilo, tá? Então, isso quer dizer que 1 quilograma tem 4 quartos de quilograma, tá? Com 250 gramas cada. O de baixo aí, 1 quilograma tem 2 meios, é o que eu fiz aqui, ó. 2 metades, tá? Então, 1 quilograma tem 2 meios de quilograma com 500 gramas cada. É o que eu fiz aqui, ó. Tá? Meio quilograma é o mesmo que 500 gramas. Ou eu falo 500 gramas ou eu falo meio quilo. É a mesma coisa, tá? Que é a metade de 1 quilo. 1 quilo não tem 1000 gramas? Qual que é a metade de 1000, né? 500? Então, eu posso falar meio quilo, que é a metade de 1000, ou eu posso falar 500 gramas. Mesma coisa, tá? Aí tem um cachorrinho aí, ó. O nome popular para quilograma é o quilo, que a gente abrevia, tá? Complete. Letra A. O instrumento utilizado para medir massa chama-se balança. B. 1 quilograma contém 2 meios quilogramas, ó. 1 quilograma contém 2 metades, 2 meios quilogramas. Então, vocês vão colocar o número 2 aí, tá? 2 meios quilogramas. Letra C. A metade de 1 quilograma é, ó, 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, a metade de 1 quilograma é 500 gramas. Vai colocar lá 500, tá? E letra E. 4 pacotes de 250 gramas, ó. 1, 2, 3, 4. Corresponde a 1 quilograma, tá? Vai escrever 1. E o 2, sublinha a indicação de peso correta para maçã, bicicleta, ioiô e a televisão. Aí tem uma imagem de uma maçã aí, né? Aí vocês vão grifar, sublinhar, tá? Qual que vocês acham que é o correto aí? A maçã, ela pesa mais de 1 quilo ou ela pesa menos de 1 quilo, tá? Geralmente, uma maçã pesa menos de 1 quilo. Então, vocês vão fazer um tracinho embaixo da palavra menos de 1 quilo, tá? A bicicleta, vocês acham que ela pesa mais de 1 quilo ou menos de 1 quilo? Lógico que é mais de 1 quilo. Então, vocês vão sublinhar, fazer uma linha embaixo da palavra mais de 1 quilo. O ioiô, né? Aquele brinquedo, né? Que ele é super leve. Então, vocês acham que ele pesa menos de 1 quilo ou mais de 1 quilo? Vai grifar o que vocês acham aí. Lógico que é menos de 1 quilo. A televisão é mais de 1 quilo ou é menos de 1 quilo? Claro que é mais de 1 quilo. Ela é bem pesadinha, né? Se bem que as televisões novas agora são mais leves que as antigas, mas mesmo assim elas pesam mais de 1 quilo, tá? Bom, então matemática é isso aí. Agora vamos para as ciências. O solo. Solo, chão e terra são alguns nomes para a camada que recobre toda a superfície do planeta, tanto nos continentes como no fundo dos mares, rios e lagos. O nosso dia a dia, geralmente, não damos muita importância ao que está debaixo dos nossos pés. Mas o solo, assim como a água e o ar, é um importante recurso natural. O solo é formado por pequenos fragmentos de rochas, restos de seres vivos, água e ar. Os solos não são todos iguais. Eles variam de região para região. Há solos nos quais predomina a areia, por isso são chamados de solos arenosos. Há aqueles mais apropriados para o cultivo de plantas, nomeados de férteis. Existem ainda solos que retêm água e outros que permitem o seu escoamento com facilidade. Uso e conservação do solo. No solo vivem muitos seres vivos, como fungos, bactérias, minhocas, insetos.
e até animais maiores, como tatus, ratos e serpentes. Os seres humanos também utilizam o solo de diversas formas, para construir moradias sobre os solos, para extrair recursos como petróleo, minérios, usados na fabricação de muitos produtos, para o plantio, entre outros. A falta de cuidados com o solo, porém, pode torná-lo impróprio para os seres vivos, que dele dependem. A poluição, o esgotamento e a erosão são alguns exemplos, são alguns problemas, que podem afetar o solo. O que é a erosão? A erosão é a retirada de partículas do solo pelo vento, pela chuva, pela água dos rios. Solos desmatados têm mais chance de sofrer erosão. Então, as margens do rio, é muito importante que ela esteja com árvores, com aquela parte verde ali, de plantas, Porque se tiver desmatado, se tiver sem verde nenhum, sem árvore nenhuma, qualquer vento, qualquer chuva forte vai jogando aquela terra, no caso na beira do rio, vai jogando para dentro do rio. E isso é muito ruim, isso vai, dando erosão. Número 1, sobre o solo. Marque a alternativa correta. Vocês vão marcar agora só o que está correto aí. Letra A. Está presente apenas nos continentes e não recobre o fundo dos mares e rios e lagos? É certo isso? Lá no início do texto está aqui, ó. O solo, o chão, terra são alguns nomes dados à camada que recobre toda a superfície do planeta, tanto nos continentes como no fundo dos mares, rios e lagos. Então, solo, chão é tudo isso. E aqui embaixo está falando que está presente apenas nos continentes, não recobre o fundo dos mares, rios e lagos. Então, esse está errado, então não vou marcar esse, tá? Letra B. Também chamado de chão, terra, e é a camada que recobre toda a superfície da terra. Esse está certinho, então vai fazer um X na letra B. Letra C. Diferente da água e do ar, o solo não é um recurso natural? Não, é falso, ele é um recurso natural, tá? Então não vou marcar. Letra D. Todos os solos são iguais? Não variam conforme a região? Tá errado também, eles não são iguais. Tem solo argiloso, tem solo arenoso, tem solo fértil. Então tem vários tipos de solo e eles variam de região para região. Então esse tá falso, não vou marcar, tá? 2. Do que o solo é formado? Lá no início do texto está falando. Ele é formado de pequenos fragmentos de rochas, restos de seres vivos, água e ar. Então pode escrever aí. Olha só, gente. Eu dividi o quadro ao meio. Então, como eu dividi, o quadro já é pequeno, Eu dividi ele ao meio. E aí eu coloquei, o meu aqui deu duas linhas e meia. O de vocês aí eu deixei 2 linhas para vocês responderem. Não é porque eu parei aqui, ó, pequenos fragmentos de, que vocês também vão para a linha de baixo, não. Vocês vão escrevendo a resposta até a hora que acabar a linha. A hora que acabar a linha, vocês passam para a linha de baixo, tá bom? Porque às vezes eu observo isso na sala de aula, quando eu estou colocando alguma resposta no quadro, tem alunos que às vezes quer me acompanhar. Se eu parei na letrinha D e fui para a linha de baixo, eu fiz isso porque eu dividi ao meio. Mas vocês vão escrever até onde a linha acabar, tá? No caso da resposta. A não ser quando é um texto que a tia fala, ó, agora, depois desse ponto, não pode colocar mais nada, porque agora vai começar um outro parágrafo. Aí é diferente. Mas nesse caso aqui de resposta, vocês vão copiando até onde a linha der, daí passa para debaixo, tá legal? Então agora vamos para o 3. A retirada de partículas do solo pelo vento, pela chuva, pela água dos rios, é chamada de erosão, poluição ou esgotamento? É chamada de erosão, tá? 4. Como os seres humanos podem utilizar o solo? Lá no texto está falando para construir casa, para plantar, para retirar minério, então, para várias coisas. Podem colocar com as palavras de vocês ou podem dar um textinho e copiar, tá? Eu coloquei igualzinho está aqui no texto. Construir moradias sobre o solo, extrair recursos como petróleo, minerais e plantio, etc. 5. Complete as afirmações com as palavras do quadro abaixo. Natural, esgotamento, variam, fungos e cuidado.
Então, nós vamos colocar aí de acordo com a frase. Letra A. A falta de cuidado com o solo pode torná-lo impróprio para os seres vivos que dele dependem. Letra B. A poluição, o esgotamento e a erosão são alguns problemas que podem afetar o solo. Letra C. No solo vivem muitos seres vivos como fungos, bactérias, minhocas e até animais maiores. D. O solo é um importante recurso natural. E letra E. Os solos não são todos iguais. Eles variam de acordo com a região, tá? Então, ciências é isso aí. Agora vamos para a geografia. O campo. Nas paisagens do campo é comum encontrarmos plantações, criações de animais, matas e rios. Há também moradias, silos, currais e usinas. As paisagens variam de acordo com as atividades desenvolvidas e com o modo de vida das pessoas que lá vivem. Observem exemplos de diferentes paisagens no campo. Essa primeira imagem aí, cooperativa regional de cafeicultores em Guaxupé, estado de Minas Gerais. A do meio aí, comunidade ribeirinha, na margem do rio Tapajós, em Itaituba, estado do Pará. Ribeirinhas são aquelas pessoas que vivem à margem dos rios, tá? E essa terceira aí, moradia indígena da etnia Guarani, na aldeia Coenju, estado do Rio Grande do Sul. Quem vive e trabalha no campo? Diferentes pessoas vivem e trabalham no campo. Há famílias que se dedicam à agricultura e à pecuária. Algumas são donas de terras e outras trabalham nelas em troca de salário. Veja a seguir algumas pessoas que vivem no campo. Então aí, as famílias de agricultores. Elas ocupam as pequenas e médias propriedades agrícolas e produzem frutas, verduras e legumes que abastecem várias cidades. Trabalhadores assalariados. São trabalhadores das grandes propriedades agrícolas que recebem um pagamento pelo serviço realizado. Então, ou seja, eles não são dono da terra, eles vão lá e prestam apenas o serviço e em troca recebem salário, tá? O trabalho pode ser nas plantações ou no cuidado com animais. Então, eles são assalariados. E o outro aí, são populações tradicionais. Elas vivem e exploram o ambiente de modo que a natureza consiga se renovar. Um exemplo são as comunidades caiçaras, que vivem da pesca sem ameaçar a reprodução dos peixes. Ou seja, eles não vão lá pescar quando o peixe ainda está pequeno, eles esperam o tamanho certo para pescar. Aí não ocorre o desequilíbrio, nunca vai faltar peixe se acontecer, eles fizerem sempre assim. Então, ele deixa a natureza se renovar. Então, essas são as populações tradicionais. Virando a página. Nas paisagens, número 1. Nas paisagens do campo, é comum encontrarmos. Vamos marcar só o que é comum encontrar no campo. É comum encontrar plantações? Sim. Então, vou marcar um X, tá? É comum encontrar currais? Sim. Criação de animais? Sim. Viadutos? Não, isso aí só em cidade grande. Então, não vou marcar, tá? Lojas no campo? Não, então não vou marcar. E matas? Sim, então marquei, tá? Só não vou marcar nem viaduto e nem loja, porque isso não tem no campo. 2. Complete as afirmações com as palavras do quadro abaixo. Aí tá aí, agricultura, atividade, salário e campo. Letra A. Diferentes pessoas vivem e trabalham no campo. Letra B. Há famílias que se dedicam à agricultura e à pecuária. Letra C. Algumas famílias vivem e trabalham no campo em troca de salário. São aquelas que eu falei que não são donos da terra. Eles vão lá, prestam serviço e em troca recebem o salário, tá? Letra D. As paisagens do campo variam de acordo com as atividades desenvolvidas. 3. Complete a segunda coluna de acordo com a primeira. Letra A. Vivem e exploram o ambiente de modo que a natureza consiga se renovar.
Qual é esse que vive de modo que a natureza consiga se renovar? São as famílias tradicionais, né? As famílias de agricultura. Isso. São as populações tradicionais. Então, tá aqui, ó. Letra A tá aqui. Tá? Letra B. Trabalhadores das grandes propriedades agrícolas que recebem um pagamento pelo serviço realizado. São aquelas pessoas o quê? Que trabalham em troca de salário. Então, são os trabalhadores assalariados. Então, tá aqui, tá? E a letra C. Ocupam as propriedades agrícolas e produzem frutas, verduras, legumes que abastecem várias cidades. São quem? São as famílias de agricultores. Então, tá aqui, tá? Então, vai ficar C, A e B. Tá certo? Então, geografia é isso aí. Agora vamos para arte. Vamos falar um pouco da cultura africana, tá? Do Tinga-Tinga. Leia o texto e responda as questões. Muitos artistas contemporâneos africanos recorrem à memória de seus povos, assim como a fauna e a flora dos lugares onde vivem. Esse é o caso da pintura Tinga-Tinga. Os pintores Tinga-Tinga têm uma fonte inesgotável de inspiração. Elefantes, girafas, hipopótamos, leões e outros animais, além de flores, árvores, peixes, árvores, aves e peixes. As pinturas Tinga-Tinga são coloridas e têm muita informação visual, com texturas e de formas diversificadas. Esse estilo artístico foi iniciado pelo pintor Edward Said Tinga-Tinga, por isso que o nome dessa pintura é Tinga-Tinga, tá? Então, letra A. Qual o nome da pintura citada acima? Tinga-Tinga, tá? B. O que encontramos nesse tipo de pintura? Lá no texto fala, ó, elefantes, girafas, hipopótamos, leões, flores, árvores, aves e peixes. Por quê? É o retrato lá da cultura africana, tá? É a memória do povo dele, que retrata a fauna, quer dizer, os bichos, e a flora, quer dizer, as plantas. Então, eles fazem muitas pinturas com esse tipo de elementos aqui. E letra C. Essa pintura é colorida ou é sem cor? É muito colorida. Então, vou escrever aí, colorida, tá? Letra D. Vamos colorir bem bonito esse estilo de pintura. Então, vocês vão usar cores bem fortes, tá bom? Para poder representar a cultura africana. Nessa imagem que a tia deixou para vocês aí. Tá certo? A arte é só isso. Agora vamos para o ensino religioso. As diferentes expressões da crença. Liberdade de crer. Muitas pessoas acreditam em um ser superior que as criou, que criou todo o universo. Essas pessoas também sentem necessidade de falar com este ser divino. Então, uns meditam, outros oram, uns fazem preces, outros cantam, outros dançam. Veja você, que diversidade! Isso é muito legal. O que importa mesmo é que cada pessoa tenha liberdade para expressar a sua crença, do jeito que quiser, tá? Por isso que o texto chama liberdade de crer. Número 1. Diante do texto acima, escreva uma pequena reflexão sobre intolerância religiosa, ou seja, pessoas que não respeitam a religião do outro. Então, vocês vão escrever com a palavrinha de vocês aí, o que vocês acham a respeito disso, de pessoas que não respeitam a religião do outro, que fica criticando a religião do outro, tá bom? Eu vou colocar o que eu escrevi aqui, mas podem ficar à vontade de escrever o que vocês acharem melhor, tá? Coloquei assim. Ninguém precisa seguir a mesma religião que a minha, mas precisa respeitar, assim como eu devo respeitar as religiões das outras pessoas. Então, isso aí foi a forma que eu achei para expressar o que eu acho, né, da liberdade de crer, né, de pessoas que às vezes não respeitam a religião do outro. Então, vocês podem ficar à vontade de escrever com a palavrinha de vocês, tá? Então, o ensino religioso é isso aí.